facto de virem até aqui sabendo que não vão falar. Agradeço. Deixa eu falar para vocês. Então, o projeto 200 anos, 200 livros, eu gosto de dizer que é uma gigantesca curadoria literária de língua portuguesa. Eu não posso dizer que seja a maior de todos os tempos, porque a gente não tem acesso à maior de todos os tempos, mas é uma das maiores curadorias de sempre. Outra coisa é, para quem prestou menos atenção, eu não sou brasileiro, sou português, tenho esse meio sotaque que alguns amigos me falam que é o português internacional, por ele eu peço desculpa a quem esteja ouvindo. Mas foi em português, de um português, que surgiu a ideia em 2019 com o mote, daqui a 3 anos vai ser a independência do Brasil. Em 3 anos, num Brasil que está clivado, que está partido, que tem muita dicotomia, que é um país que está fraturado entre duas fações, como se vai celebrar essa independência, esses 200 anos da independência do Brasil? E na antítese das fake news estão os livros. Não tem nada mais capaz de congregar, mais capaz de ser consensual do que um livro, porque foi triado pelo tempo, porque foi editado, porque foi distribuído e porque depois foi escolhido por 200, que acabaram por ser 169 curadores intelectuais da língua portuguesa, quase a maioria brasileiros, mas alguns portugueses. A Isabel Lucas, que está ali, foi uma das portuguesas que foi nossa curadora dessa gigantesca comissão curadora. Depois veio a pandemia. E na pandemia eu tinha ido ao UFMG falar com a Heloísa Starling, a professora Heloísa Starling, que falou assim: menino, vem cá, essa ideia é maravilhosa, a gente está aqui organizando uma coisa para o Senado Federal nas comemorações oficiais e não temos nada sobre literatura. Eu peguei o avião, fui até Belo Horizonte, conheci o trabalho do Projeto República, notabilíssimo trabalho de investigação, e o projeto ficou fechado ali. Então só faltava quem ajudasse a gente. Então eu ligo para um amigo de longa data. Hoje são muitos amigos de longa data na Folha. Então o Antônio Manuel Teixeira Mendes trabalhava lá. E eu falei: temos esse projeto maravilhoso aqui. E ele falou: isso vai dar jogo. E ele chama o Naif Haddad, a Letícia Barbosa Carvalho. Já errei um também. E a gente começa a ter reuniões sem fim. Cai a pandemia e a gente marca reuniões de Zoom, atrás de reuniões de Zoom, para fazer a escolha, a primeira curadoria, que foi escolher os curadores. Então, nesse momento, nós temos um projeto de curadoria literária, a parceria da Folha de São Paulo, da UFMG e quatro. A Folha de São Paulo depois publica, eu ia guardar para mais tarde, Tom, essa parte aqui do 5 de maio, guarda, 5 de maio, que são os momentos do projeto, que são dezembro de 2019, que o projeto começa, depois, 21 de abril, quando assinamos em Coimbra, dia de Tiradentes, um grande acordo que torna o projeto um projeto oficial da Comissão Portuguesa do Centenário da Independência, do Senado Federal, da Universidade de Coimbra, da UFMG, da Folha de São Paulo, da RTP, de muitos parceiros que tem hoje. Mas fiquemos nesse momento em que existe uma pandemia, o Naif, para mim, não passa de um pequeno quadradinho na tela, no Zoom, sempre com a luz coada do neon de que ele estava de frente. Eu conheci assim um ano, até que depois a gente se encontrou.
Agora é você que passa a palavra, ô Afonso, não fica distraído aí. Então, agora... Então, nessa altura, a Folha entra, todo o procedimento com a ajuda, com o Instituto Camões da Universidade de Coimbra, contactamos os... Boa tarde. É o momento que o Diogo trouxe essa ideia para o jornal e a gente tratou de torná-la muito mais complicada, né? Porque existia esse mote dos 200 livros para entender o Brasil e cada vez mais a gente percebe o quanto esse é um país complexo. Então, quem seriam o nosso grande desafio era escolher os curadores para esse projeto, de modo que ele refletisse a diversidade e a história brasileira de uma forma aberta, enfim, sujeita a influências de vários setores da sociedade. Então a gente passou muitas reuniões discutindo os nomes das pessoas que indicariam os livros, e discussões que chegavam a minúcias, assim. Por exemplo, a gente não tem nenhum intelectual de Goiás. Vamos descobrir quem é um grande acadêmico de Goiás que mereceria participar dessa seleção. A gente não tem uma quantidade expressiva de representantes indígenas. Então, essas tantas dezenas de reuniões sobre as quais o Diogo falou, elas eram muito baseadas nessa nossa autocobrança de tornar a lista mais democrática e, enfim, a lista teve várias versões. Quando a gente chegou ao número final de 169 pessoas, entre historiadores, sociólogos, cientistas políticos, juristas, músicos, poetas, escritores, empresários mais ilustrados, enfim, até chegar a esse momento foram muitas discussões, muitas divergências, enfim. Mas eu acho que foi um processo que durou mais de um ano e acho que valeu muito a pena, porque a gente conseguiu uma lista que para mim soou muito surpreendente, assim. Entre os 10 livros mais indicados, a gente tem clássicos como Grande Sertão Veredas, como Raízes do Brasil, como Casa Grande Senzala, mas tem livros que jamais foram selecionados para listas desse tipo. Quarto Despejo, que foi o livro mais indicado, foi uma grande surpresa e ótimo que tenha sido uma grande surpresa. Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, também é um livro que nunca tinha sido, que nunca tinha aparecido numa lista de grandes livros como essa. Enfim, vários outros, né? Podia ficar horas falando sobre as surpresas que apareceram na lista. O mesmo A Queda do Céu, um livro recente, 2015, do Copenau. Comportem-se, por favor. Enfim, eu acho que a lista trouxe um novo olhar para a história brasileira, para a cultura. Acho que enfim, acho que eu... A gente perdeu o ar. Olha, você vem provocando emoções fortes com a sua fala. Não, sabe que tem, em português de Portugal a expressão meter água significa cometer um erro. Então, aqui nesse caso foi literal, né? E logo a água do Tom. Então, vamos Neif, por favor. Vamos passar então a palavra para o Tom Farias para ver se menos água derramada por aqui. Se você me fizer chorar também, você vai ver, viu? Eu ia derramar agora todos os copos, né? Porque ficaria bem melhor. Mas eu queria que, agora sério, eu queria que o Tom falasse não só sobre a participação como curador, mas especialmente sobre o resultado, né?
Tom, que é o biógrafo da Carolina Maria de Jesus. A parte mais difícil ele deixa comigo, né? Enfim. Neif, Miguel, Diogo e Afonso, o pessoal que está aqui, muito obrigado. Bom, eu tive a felicidade também de ser um dos escolhidos para fazer a seleção dos livros, indicação de alguns livros, e eu fiquei assim em alguns momentos, assim, o dia inteiro pensando como é que a gente classifica livros que foram importantes para o Brasil em 200 anos. É muito difícil algo desse tipo, né? Mas eu também pensei que a gente pudesse estar falando não só de livros em si, mas aquele que produz o livro, aquele que pensa, que escreve o livro, e que talvez não tivesse a menor noção que em 200 anos depois ele estaria passando por um critério desse, de uma consulta, que é uma consulta pessoal do Tom Farias, né, dentro de um universo que eu não conhecia, eu não tinha a menor ideia de quem seria, aliás, não sabia quem é que estava nesse grande grupo, né, de 169 pessoas para serem escolhidas. Enfim. Mas, então, eu dizendo assim, dos livros que eu escolhi, um foi o da Carolina, né, que é óbvio, né, eu acho que é um dos maiores livros do século, o livro da Carolina, O Quarto Despejo, um livro que em 1960, 61, foi best-seller em 11 países, um livro que vendia no Brasil 2.500 exemplares por dia. Eu não conheço nenhum livro, a não ser, sei lá, Paulo Coelho, né? Nem o Jorge Amado vendia isso em 1960, né? 2.500 livros por dia. E na Argentina, 3.000 livros por dia na Argentina. Então, eu não conheço nenhum livro. Hoje, são mais ou menos 5 milhões de livros que a Carolina vendeu só do Quarto Despejo no mundo. Então, assim, é um fenômeno editorial muito potente e ela não poderia deixar de quebrar, né, esse paradigma, né, da literatura, ou seja, é uma nova proposição do cânone no Brasil, Quarto Despejo, porque as pessoas não conseguem, né, ou seja, a intelectualidade, a academia, até hoje não consegue entender porque com a mulher que tem muito mal a segunda série do ensino fundamental consegue interpretar o Brasil de uma maneira tão extraordinária como ela interpretou, de um barraco de mais ou menos 10 metros quadrados, onde ela vivia com 3 filhos, e no final de semana ela não comia, porque não tinha como catar papel e vender papel. Então, no final de semana, não tinha comida em casa, né? Então, assim, como é que uma mulher dessa, negra, mãe solo, né, como ela dizia, soldo da escravidão, pode produzir uma obra tão fundamental como essa, né? A outra eu estou falando das minhas escolhas, né? A outra escolha é do livro O Filho do Pescador. É o primeiro romance publicado no Brasil por um homem negro. Ou seja, nós temos um cara que, em 1843, traz o romance para o Brasil. Por que esse camarada não tem importância hoje para a literatura, né? Será que é porque é negro? Será que a gente pode pegar esse viés, né, do racismo estrutural? Será que em 1843, ainda no processo da escravidão no Brasil, pesasse mais pelo fato dele ser negro, embora seja um intelectual, tenha escrito 5 romances, um monte de poesia, enfim, teatro, né, na época, né? A outra personalidade é o livro Úrsula, de Maria Firmina dos Reis, publicado em 1859. Também uma mulher negra. Todos esses autores, Teixeira e Souza, Maria Firmina dos Reis e Carolina, caíram no esquecimento criminoso no Brasil. Ou seja, não foram editados por ninguém no Brasil. Então eu falei, cara, para começar a falar sobre esse tal 200 anos, essa tal independência nossa, nós temos que resgatar primeiro esses personagens, a história desses personagens e, sobretudo, a obra desses personagens. Porque
não deixam a dever a nenhuma outra obra publicada no Brasil durante os 200 anos. Então, assim, a partir disso, nós começamos a entender um pouco desse processo da intelectualidade brasileira, né? Como é que se comporta a intelectualidade no Brasil, como é que se comporta a academia no Brasil, como é que se comporta a indústria do livro no Brasil, né? Então, foram algumas leituras que eu fiz. Eu queria, logicamente, indicar outros livros. Eu não tinha espaço, não tinha um número fixo de indicações, mas quando saiu o resultado e vem com a capa, né, com a foto da Carolina, dizendo, né, que, ao contrário de... Senhor? Na época estava seca o jornal. Na época estava seco. Não tinha o Miguel para olhar o jornal. Mas eu vou chamar de José Diogo de Miguel. Mas, enfim. Então, assim, quando a gente abre a capa da Folha e traz, né, dentre todos escolhidos, a da Carolina, representa algo que a gente não está ainda acostumado a ver no Brasil. Então, dizer o seguinte, quer dizer, como se desloca aquilo que a gente chama de inteligência, de intelectualidade, de pensar o Brasil, de uma mulher que produziu tudo de um barraco, nas condições mais inóspitas, e daquele que produziu tudo dentro de um conforto de uma grande biblioteca, dentro de um conforto de um lar, onde ele tinha, sabe, todas as possibilidades da vida, não só em termos intelectuais, mas em termos de conforto, em termos de bem-estar. Então, é esse Brasil que a gente precisa ler, viu, Neif? A partir desses 200 anos que a gente está pensando aqui agora. Então, seria um pouco por aí. Eu acho que a escolha, só encerrando, a escolha dos demais curadores, digamos assim, eu acho que faz uma leitura também do Brasil, né? Quando a gente olha a lista de todos as pessoas que estavam lá fazendo os livros, a gente também vai perceber um pouco de como cada um pensa o país, né? Como cada um manteve uma pessoa como Machado de Assis branco durante 100 anos. Como uma pessoa que, né, lê o Lima Barreto apenas como um alcoólatra, como um cara que foi internado no hospício, e não pela obra fundamental que ele escreveu. Então, essas mesmas pessoas pensam na Carolina como favelada, como negra e como analfabeta. E ela deu uma resposta grandiosa, né, com essa consulta feita pela Folha de São Paulo. É isso. Maravilha. Eu queria depois que o José lesse os 10 primeiros vencedores, porque ele espelha não só a representatividade de romances importantes, como grandes surpresas. A maior surpresa, é claro, que não é uma surpresa que a gente possa considerar surpreendente, digamos assim, porque tem qualidade para não ser surpresa, mas pela configuração etnográfica, conceitual, não é? Do entendimento dessas 169 pessoas convidadas. Só desculpe te interromper, Afonso, mas eu acho que é uma surpresa, porque embora o livro tenha vendido muito nos anos 60, como o Tom falou, ainda não é um livro completamente assimilado pela academia. Eu acho que não é um livro consagrado do ponto de vista intelectual, como foram Grande Sertão, como foram Raízes do Brasil. Então, eu acho que certamente existe qualidade literária, mas ele ainda não tinha sido incluído entre os cânones do ponto de vista acadêmico, assim. Eu, como curador, eu também fui um deles. Eu escolhi o Romanceiro da Inconfidência, que considero que é um romance que atravessa, não é, todo um período, são 4 séculos ali praticamente, desde o início da colonização até a Inconfidência Mineira, através de poemas da Cecília Meirelles. Um segundo que perdeu fragorosamente, mas eu acho que é injusto ele ter perdido, porque Estamos aceitando reclamações. Eu votei no Chateau, né, do Fernando Moraes, e não há como compreender o século XX sem a presença de Assis Chateaubriand. É simples essa minha frase, ela dá o entendimento. E é claro que o terceiro
Na verdade foi o primeiro, mas estou falando aqui como terceiro, só poderia ter sido Grande Sertão Veredas. No caso, o primeiro e o segundo lugar são de mineiros, o que comprova, naturalmente, que Minas vai dominar o mundo. Pegando nessa imoderada frase do nosso moderador, eu vou E o Fernando Moraes, sabe por quê, né? Por causa dos charutos do Fernando Moraes. Né? Eu denuncio aqui os charutos do Fernando Moraes, entendeu? Suborno, Então, mas eu para quem está menos familiarizado com o projeto, dizer duas coisas. Uma é a Associação Portugal-Brasil 200 anos, que é o parceiro fundador do projeto, tem no seu site, portugalbrasil200anos.org, toda a informação sobre o projeto, sobre aquilo em que o projeto se tornou, de que falaremos um pouco mais à frente, mas a Folha de São Paulo tem um hot site, tem publicado muitas matérias muito relevantes sobre o teor da lista, aquilo que ela representa, e tem chamado personalidades importantes até a gravar uns vídeos maravilhosos que estão no site, com os primeiros classificados, com os livros primeiros classificados. 200 livros é uma biblioteca. Eu lendo, para quem não conhece, eu vou satisfazer o pedido do Afonso. Tem os números todos na folha. Não, os números estão todos na folha, que enquanto há várias curiosidades, todas elas estão escritas, que é o livro mais... Há uma grande polarização de livros, há uma enorme, eu diria, qualidade e dimensão de opiniões, que nos dão um trabalho final muito grande, que a gente recorre a sábios, nos quais o Neif se inclui, com o que era ficção e com o que era não ficção, mas eu já vou deixar isso para o Neif explicar um pouco mais como é que a gente fechou, a partir de 390 e tantas indicações, como é que fechamos as 200, que é importante também porque 105 dos livros só foram indicados uma vez. Então, os outros, o critério da repetição operou. Tudo está escrito no site da associação, na página da Folha. Agora, os 10, o top, não vamos falar top, vamos falar os 10 primeiros colocados, porque a língua portuguesa tem palavras para tudo. O Quarto Despejo, o Grande Sertão Veredas no segundo lugar, Queda do Céu, do Davi Copenau, outra surpresa extraordinária. Depois, Raízes do Brasil, Casa Grande Senzala, As Memórias de Brás Cubas, O Defeito de Cor, da Carolina Maria, da Ana Maria Gonçalves, desculpa, segura aí, por favor. E os últimos, sétimo. Agora, todo esse trabalho ele está publicado, vocês podem aceder a ele, aproveitando aqui. Então, o oitavo é Macunaíma, o nono, As Vidas Secas, e o 10º, o livro Brasil, uma biografia, curiosamente, da coautoria de uma das organizadoras do projeto, da professora Heloísa Starling, junto com a Lilian Schwartz. E daí para frente a gente encontra esse retrato muito expressivo desse Brasil que hoje existe, que a gente falou muitas vezes entre nós na que há 10 anos, há 5 anos, talvez essa lista fosse impossível. O Naif, queria que você falasse sobre a questão conceitual dessa multiplicidade de o que você desdobrou da relação de assuntos que foram escolhidos. Então, eu acho que tem um grande assunto que aparece com muita força, que é a questão racial, né? Entre os 10 primeiros, a gente tem o Quarto Despejo, tem um Defeito de Cor, que tratam diretamente sobre que falam sobre o racismo.
Também tem A Queda do Céu, o livro do Davi Copenaua, que é um clássico, o mais jovem clássico da literatura brasileira. E um outro tema que eu acho que é bastante relevante, que está associado a esse, é a desigualdade. Sejam nos livros de ficção ou nas obras de não ficção, a desigualdade social tá sempre presente nas indicações. Mas eu queria esclarecer um ponto que o Diogo falou, que a gente recebeu quase 400 indicações, e aí foi uma dor de cabeça para chegar nos 200 livros. Então, a gente formou a gente recebeu as recomendações de 169 pessoas do Brasil, algumas de Portugal, algumas de Moçambique, de Angola. E a partir dessas 390 e poucas recomendações, a gente formou 2 pequenas comissões, uma para ficção e uma para não ficção. E essas comissões chegaram aos 200 livros finais. E é uma lista muito heterogênea. A gente tem poesia, tem Carlos Drummond, tem Manuel Bandeira, João Cabral de Melo Neto, Ferreira Goulart, grandes romances, e é interessante também um outro aspecto. Quando a gente começou a discutir o projeto, a gente temia que ele ficasse muito nostálgico, assim, muito voltado para os grandes livros do passado. E, obviamente, esses grandes livros do passado estão presentes. Machado de Assis, Lima Barreto, como o Tom citou, foram muito indicados, e ainda bem que estão presentes. Graciliano está entre os 10. Graciliano, mas, por outro lado, a gente tem também o livro do Itamar Vieira, Torto Arado. É o livro mais, talvez seja o romance mais recente da lista. A gente também tem o livro do Jefferson Tenório. Então, tem, o século XX é o que aparece com mais, especialmente as primeiras décadas do século XX, elas estão muito bem representadas, o século XIX também, mas tem alguns livros do século XXI que já indicam caminhos da literatura, mesmo da não ficção. Eu queria pular essa mesma, mais ou menos, a pergunta para o Tom, mas antes dizer o seguinte: para mim, tudo tem um pouco de explicação. E a redação da biografia da Carolina Maria de Jesus, feita pelo Tom, determinou uma nova vertente na literatura brasileira, na minha opinião. Depois que essa biografia saiu, não só a Carolina foi reposicionada no contexto editorial, não é só no contexto dos assuntos, né, na vida brasileira, mas ela trouxe a seu reboque Itamar, Jefferson e tantos outros. É uma avaliação que eu faço. E aí eu queria jogar a palavra para o Tom, fazendo também essa análise do ponto de vista conceitual e de assuntos da lista. O que eu penso, eu acho que a lista, como eu já disse no início, espelha muito o que o Brasil pensa sobre essa questão racial nossa, sobretudo sobre a questão social, né, antropológica. Quando a gente vê Casa Grande, por exemplo, que hoje é um livro muito assim, visto com certa reserva, né? Assim, é muita reserva hoje, mas a academia ainda continua adotando bastante o livro do Gilberto Freire. Mas é possível que a gente pense o século XXI como um espaço de reflexão do Brasil que a gente quer para os próximos 200 anos. E acho que a questão racial ela vai estar muito colocada em qualquer discussão hoje, em qualquer espaço público hoje, seja no espaço da academia, seja no espaço da produção intelectual, no sentido dos livros, dos autores, né? Hoje os autores, ao contrário de há 200 anos, há
uma voz negra hoje que dita a sua própria história, que conta a sua própria história. Então, é a Conceição, é o Itamar, é o Jefferson, é a Eliana Alves Cruz, então é o Giovanni Martins. Então, nós temos a Miriam Alves. Então, nós temos hoje grandes expressões que já estavam aí colocadas no cenário da editorial, do livro no Brasil, mas que nunca eram vistas. Então, eu acho que a Lígia dá esses toques, assim, nesse sentido. Com relação à Carolina, a Carolina realmente ela quebra qualquer tipo de conceito que se imaginava da igrejinha literária no Brasil. Ou seja, é possível que qualquer pessoa tenha condições de produzir uma grande obra, independente da sua origem, da sua questão social ou econômica. E a Carolina prova isso. Né? Isso abre, obviamente, uma grande estrada para o reposicionamento de autores apagados no Brasil. Até os anos 2000, por exemplo, nós tínhamos pelo menos meia dúzia de romancistas desde o século XIX. Ou seja, né, tínhamos 6 romancistas negras desde o século XIX. É impossível isso num país como o Brasil. Quer dizer, contando de Maria Firmina... Voltando à fita aí. Até os anos 2000, só existiam 6 mulheres que teriam escrito romance no Brasil. Então, assim, imaginar, né, desde 1859, perceber o quanto o século XXI abre fronteiras para o surgimento de vozes de autoria feminina, sobretudo, né, que dentro desse viés do racismo estrutural, né, esse grande joelho que se coloca sobre a literatura negra no Brasil, é um joelho de sufocamento mesmo, né, mas dentro desse posicionamento, o século XXI abre essa porta. Então, nenhuma editora hoje não vai conseguir não trabalhar e olhar sobre literatura, mas não olhar no sentido de mostrar que aquilo que é produzido pelo negro e pela negra tem valor também editorial. Né? A nossa obra não vai ficar naquela miscelânea de exposição, tem religião, onde tem autores africanos, né? Ele vai estar dentro de uma categoria de autores negros, brasileiros e com destaque. Tá aí, para provar isso, o Itamar, né? Acho que é um dos maiores autores. Ana Maria Gonçalves tem um papel fundamental. E tem um papel não só fundamental, mas se o livro dela não fosse premiado com o caso das Américas, não seria publicado no Brasil. Exatamente. Porque um calhamaço desse tamanho de olhar para aquilo e falar. Não, ela cortou cortou 300 páginas do livro. Imagina. O livro tem 900, né, páginas. Ela cortou 300 páginas do livro e o livro é best-seller até hoje, né? É preciso destacar isso. Não, é um dos livros mais lidos que nós temos, que é a história, né, baseada na história da Luísa Maim, que é a mãe do Luiz Gama. Mas, assim, então, esse olhar, viu, Nif, que eu acho que hoje vai ser imprescindível para qualquer editora não ter esse protagonismo. Né? Isso também vai refletir também nos jornais, por exemplo, como é o caso da Folha. Eu sou colunista da Folha, né? E em outros veículos também que não possam ter esse diálogo mais amplo com a sociedade. Então, acho que o passo é por aí. José, eu queria que você falasse agora dos assuntos que você elencou, né? Que você deu relevo na análise da lista. São 14, né? Então, antes de explicar esses 14, esses recortes que podem ser... Os livros têm todos várias coisas. Os livros têm um autor, têm um ano de publicação, e os autores têm uma biografia, e os curadores têm uma biografia. Então, nós temos a metadata dos livros. A gente consegue recortar, desde logo esta questão, a questão da cor, a questão indígena, mas temos a questão da língua, temos a questão de Portugal, importante também. Sempre acho uma curiosidade essa grande curadoria sobre o Brasil ter tido, nessa irmandade nossa, ter tido origem numa ideia portuguesa, embora eu me considere cada vez mais brasileiro também. Agora, o que
o que resulta da lista é um movimento que depois vai dar noutros lugares. Nós temos sido aproximados por empresas de produção de vídeo, por produtores de teatro, de música. Assim, nós temos uma voz que coincide com a vossa voz. Então, da lista e do selo que alguns de vocês têm no peito, esse 200 anos, 200 livros, com as parcerias que nós fizemos, de que nós fomos participando, com o Instituto Camões, a quem agradecemos desde a primeira hora o apoio que deu ao projeto, mas agradecer também ao Estado de Minas Gerais, não falando dos parceiros fundadores, mas o Estado de Minas Gerais, que tem sido um grande parceiro, no que são as leituras das várias artes sobre os livros. O ensaio sobre ter voz, da Indira do Nascimento, parece ter sido escrito para a curadoria, e é extraordinário como ela vem ter conosco, que fala: eu gostava de colocar livros na minha peça. E da lista nasce um festival que tem o apoio agora em Portugal, do Instituto Camões, das delegações regionais de cultura, onde essas parcerias que vamos fazendo, desde coisas grandes como a Filarmônica de Minas Gerais, que vai dar um concerto, 3 concertos, um deles em Coimbra, que tem origem na parceria com a Universidade de Coimbra, mas uma semana de ligação de Portugal com o Brasil, que vai acontecer em Coimbra no final de outubro, e que tenho a certeza que muitos de nós estaremos lá estreitando esses laços. Ainda ontem o presidente Marcelo, que nos visitou aqui, falava disso, de como é preciso estender a cidadania não apenas à 3ª, mas à 5ª geração. Portugal tem um enorme problema de demografia e o Brasil é, obviamente, a solução para esse movimento concertado e democrático que existe hoje, da criação de uma comunidade muito grande, que vai transformar, é a minha convicção, a convicção de muitos, a convicção cada vez mais partilhada pela política, transformar a sociedade de Portugal. Então, nós, a partir do 7 de setembro, vamos começar um ano no Brasil e em Portugal com os projetos que temos colocado em lei, uma exposição do Diógenes Moura, sempre tudo com a parceria da Folha de São Paulo. Que fotos estão dentro de cada um dos livros, uma exposição que vai extrair com imagens de fotógrafos consagrados a imagem que cada livro tem. Algumas já estão escolhidas e são maravilhosas. Essa parceria provável com o Palácio das Artes em Belo Horizonte, com o Museu da Língua Portuguesa aqui em São Paulo, noutras parcerias que estamos trabalhando. E em Portugal levar ao território a comunidade. Eu sempre falo para os empresários portugueses que querem se internacionalizar para o Brasil, que olhem primeiro para o Brasil, que já está em Portugal, porque esse é um público óbvio e para o qual não existe uma estratégia tão organizada assim. Então é isso. E aparece um prêmio que quer que os 200 anos, 200 livros, não termine em 200. O prêmio se chama 200 mais e tem a ambição de, a partir de 2023, escolher um novo livro escrito na língua sobre o Brasil, falaremos depois, e uma revista que também temos os guidelines preparados. Agora falei uma palavra em inglês. Tem a Bíblia preparada para aquilo que ela vai ser. E vamos estar por aí falando de como a literatura, eu termino já, Afonso, de como a literatura e a cultura são as razões principais para juntar. E o que às vezes acontece de conflitos entre o Brasil e Portugal, e a língua que foi mal falada, ou o menino que está ouvindo de youtubers brasileiros e está falando português incorreto. Isso cada vez mais acontece em Portugal e é uma preocupação fazer com que não aconteça. Então vamos estar um ano no Brasil, em muitos estados, onde pudermos, com o apoio de quem
das parcerias que vamos conquistando em Portugal, fazendo esse estreitamento que dure mais 200 anos. Neif, e a Folha? Você se surpreendeu ou já estava no seu escopo de visão essas múltiplas alternativas de uso, né, digamos assim, que a lista forneceu? Eu acho que a lista ela trouxe um grande presente para a gente, porque ela é muito jornalística, assim, no sentido da temperatura. Se ela fosse feita 10 anos atrás, ela seria completamente diferente. Eu digo isso porque essa temperatura está expressa em obras sobre a realidade social brasileira. Tem muitos livros sobre feminismo, muitos livros de ficção e não ficção sobre a questão racial. Então, é uma lista que se aproxima do jornalismo num grau inimaginável, assim, no que diz respeito à temperatura, à contemporaneidade. Assim. É uma lista ultra contemporânea. Mesmo os livros do século XIX que foram escolhidos, eles dizem muito sobre o Brasil de hoje, eles não estão ali por acaso. Então, como o Tom falou do Lima Barreto, o Lima Barreto tem 3 ou 4 livros na lista, é um autor ultra contemporâneo, muito, muito pertinente para os dias de hoje. E tem um outro aspecto que eu acho muito positivo, que é uma lista extremamente incômoda. Acho que uma leitura atenta desses 200 livros mostra a complexidade e os conflitos que fazem parte da história brasileira. Acho que ela tem esse incômodo positivo, assim, é impossível você acompanhar essa lista de 200 livros e não sentir essa inquietude, essas contradições. Tipo, o Casagrande Senzala, como o Tom citou, é um livro que tem alguns aspectos questionados. Então, são aspectos que estão respondidos num defeito de cor e, de certa forma, aparecem no Quarto Despejo, que, por sua vez, estão ligados ao Raízes do Brasil. Então, esses livros fazem... tem conversas, algumas complementares e outras conflitantes o tempo todo. Assim, isso, eu acho, para mim, isso é fascinante. Mas você já pode adiantar algum projeto que a Folha vai fazer a partir disso? É provável que a Folha lance uma coleção com alguns desses livros. Um projeto que está em estudo, deve rolar no ano que vem. Tom, qual crítica que você faria a essa lista nesse âmbito da estrita? O Tom é um estudioso também, é um acadêmico, né? E a pergunta vai nesse sentido, no âmbito da estrita chamada qualidade literária. Essa é a parte mais difícil, né? De um universo tão amplo de livros e mais ainda de ideias, né? Quer dizer, a escolha é sempre pessoal, né? A escolha é sempre pessoal. A visão é sempre daquele que escolhe. E aí tem aquela coisa, né? Eu até brinco muito, porque o pessoal às vezes me mete o pau na Folha. Eu escrevo um artigo, o pessoal mete o cacete na Folha. E aí me disse, você vai responder? Eu falei assim, não, eu não respondo nem elogio, nem crítica. Então, cada um tem o seu direito de fazer o que quiser, dizer se gostou ou não gostou, enfim. Então, isso é normal. Então, acho que a Folha, com um projeto desse, quer dizer, primeiro é o seguinte, qual é o critério para você publicar uma seleção dessas obras todas? São os mais votados? Seria isso? Será que os mais votados atingem, vamos dizer assim, aquilo que o Brasil hoje precisa, esses mais votados? Porque foi uma seleção também de selecionadores, né? Quer dizer, de alguma maneira, algumas pessoas ficaram fora. E eu acho que também muitos livros importantes não foram citados nessa coleção e que deveriam, de repente, esses 200 anos mais alguma coisa, né? Poderiam estar incluídos nisso. Essa então, assim, é uma das ideias, é essa mesmo, né? Porque
a gente olhou para esse recorte de que agora vamos fazer a lista que não está na lista, porque dá outra lista. É essa a perspectiva do que o que te abre de horizontes, aquele resultado. E a gente tem uma discussão que a gente teve, que a gente vai abrir, a gente não tem um livro do Milor Fernandes lá. Então isso foi tinha uma indicação, então foi um debate interno. Depois tem outra coisa que a gente estava entre o Naif, que é consabidamente uma das pessoas que mais conhece de literatura e de jornalismo ligado à literatura, e a professora Heloísa Starling, que é a historiadora. E o Zé Diogo aqui no meio, português, tentando às vezes, não, eu quero que a Tatiana Salem Levi entre. Então, eu tinha só um poder de veto nunca utilizado, mas sempre de aprendizado, num aprendizado extraordinário. Então, eu fui fazendo uma aprendizagem enorme do Brasil. Foi um mestrado aquele processo, Tom. Então, fazer essa lista, que não é a lista, é um desafio enorme. Daí o prêmio, vamos juntar mais. Você tem ideia, é o seguinte, o José do Patrocínio, um dos maiores jornalistas do século XIX, né, um camarada que, enfim, através do jornal, dos discursos, trabalhou pela abolição da escravatura no Brasil. É um dos maiores romancistas do século XIX. Ele tem 3 grandes romances publicados no século XIX, o José do Patrocínio. Né? E aí, quiser falar de outras pessoas, por exemplo, Guerreiro Ramos, Nina Rodrigues, sabe, pensadores daquele período que não foram, nem passaram na porta de uma seleção dessa. Então, assim, essa revisão, essa ideia de publicação, ela também abarca muito do que a gente está pensando, né? Eu estou voltando aqui, né, Inês? Quer dizer, o Teixeira e Souza vai estar numa seleção dessa? Sabe? Eu acho que foi o único que votei no Teixeira e Souza, de repente, né? Enfim, tem isso. Vamos fazer a vontade de Tom Farias, agora vamos digitar só o Teixeira e Souza. Eu acho que a gente teve essa preocupação de convidar pessoas de todas as regiões do país, de faixas etárias diferentes, histórias acadêmicas diferentes, mas ainda assim o resultado, em muitos aspectos, era frustrante mesmo para a comissão dos 200 anos. Eu, por exemplo, gosto muito mais do Quincas Borba do que do Memórias Póstumas, mas o Memórias Póstumas foi o livro do Machado de longe o mais indicado, então ele está entre os 10 mais. Uma outra questão, parece um detalhe, mas que é curiosa, talvez o grande livro do Paulo Freire seja o Pedagogia do Oprimido, é o livro mais conhecido e tal. Só que ele não recebeu uma indicação. O livro indicado dele foi Pedagogia da Esperança. Então, também reflete o que a gente está vivendo. Sim. Então, o nosso conselho curador é a nossa última instância. Se o conselho indicou Pedagogia da Esperança, vamos respeitar o voto do conselho. Então, Pois é, mas nesse sentido, só corroborando Teixeira do Tom, tem que talvez acontecer em algum momento essa lista dos que saíram, dos que ficaram de fora. Não pode ficar de fora o Pedagogia do Oprimido, por uma questão até de representatividade. Mas ele não foi votado. Eu sei que não, mas você entendeu? Sim. É isso que muitas pessoas estão comentando a respeito da lista. Mas, Afonso, assim, todas as listas são exercícios dolorosos de eliminação. Né? E, assim, não é à toa que chama lista, né? Não é à toa. E então, o que a gente sucessivamente adiou bater o martelo, porque a gente ia procurar um novo consenso, e íamos de consenso em consenso em consenso. Mas, José, todas as listas não são exercícios saborosos de inclusão. Não, mas por isso a gente vai acrescentar um por ano. Eu aprendi uma coisa com o Agualusa, curador da lista, que me falou uma vez, numa conversa em Óbidos, de um dos fóruns, ele falou sobre esse debate, toda a conversa que a gente possa ter sobre a gente pode sempre terminar, ou não. E então, aqui a lista é essa, mas ainda bem que ela existe, podemos incluir. Se não houvesse uma lista, a gente não podia incluir a lista, não é nem retirar. Ela está lá, foi feita com
foi feita sobretudo com crença, com vontade, com união. A gente se juntou à volta daquilo sem ganhar dinheiro. A gente fez aquilo porque a gente achava que estava contribuindo para alguma coisa grande. Isso é muito satisfatório quando a gente vê o resultado agora terminado. Mas só pegando carona no comentário do Tom sobre o Zé do Patrocínio, eu acho que é de fato uma lacuna importante, mas por outro lado a lista trouxe com muito destaque nomes de autores como Abdias do Nascimento, que estava numa exposição do MASP até um tempinho atrás, Lélia Gonçalves, uma autora que une a questão racial ao feminismo, Luiz Gama tem 2 ou 3 livros na lista. Então, esses autores negros clássicos, eles estão presentes de alguma maneira, mas é evidente que o comentário em relação ao José do Patrocínio faz todo sentido, né? Nós Quem sabe falando numa próxima. Que ele próprio não indicou. Pois é. Eu queria indicar mais, mas não podia, né? Ney ficou assim, não, vamos parar por aí que não dá mais. Né? Já está na hora de encerrar. Vou dar a palavra para um por um para fazer o encerramento. Eu tenho o seu livro, tá? Bom, eu quero agradecer mais uma vez aí o convite. Eu acho que é importante, viu, Neif, Afonso, essa discussão, ela é primordial para o Brasil, que a gente discorde, que a gente concorde, mas sempre respeitando as diferenças. A questão da diversidade, ela tem que estar presente em todos os setores da sociedade brasileira, né? E eu acho que o livro, a leitura, a literatura, eu acho que né, aquilo que dá um norte, né, para a gente. Então, de alguma maneira, por mais divergência, por mais que a gente discorde ou não da lista, eu acho que ela é importantíssima. Eu acho que ela abre, de alguma maneira, possibilidade para que a gente repense essa lista, pense ela de outra maneira, reformule até as nossas indicações com relação a isso. Quer dizer, eu estou falando aqui, né, de algumas coisas que eu conheço mais, obviamente, e eu vou trabalhar sobre essas coisas que eu conheço mais e fazendo essas indicações todas. Mas eu acho que essa abordagem é muito importante, porque a gente também consegue, de alguma maneira, conhecer mais diretamente o nosso pensamento. Quer dizer, aquilo que a gente fez por e-mail, né, indica por e-mail, responde por e-mail, hoje nós estamos podendo falar isso publicamente. E essa troca, né, que é fundamental. Né? Acho que a gente tem muito pouco... Nossa habilidade de ouvir acabou, né? O médico não ouve mais o paciente, o político não ouve mais as suas bases, né? Ninguém ouve mais ninguém. E o ato de ter razão. Né? Ninguém mais quer ser feliz. A pessoa quer ter razão. Ter razão é o princípio de tudo na sociedade brasileira, né? E eu acho que o meu princípio é ser feliz. Razão, sei lá. Muito bom, Tom. Me fez lembrar do Drummond, né? Um trecho do poema dele, de um dos poemas deles, A Mesa, que eu amo, que é: não ser feliz explica tudo. Isso começou como uma ideia e hoje é uma associação que junta muita gente de Portugal e do Brasil, que tem o apoio de gente que é importante na diplomacia política, na diplomacia econômica, na diplomacia cultural, que se juntou ao nosso projeto. Ele é a prova, a associação ter existido é a prova de que realmente é sobre a cultura que se termina o estranhamento e existe a partilha. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para todos. Como falava também, citando de novo o nosso presidente, quando ontem falava que a cultura ela é o princípio de tudo. E tudo que a gente puder fazer por saber mais, por promover o conhecimento, a inclusão, ela vai sempre devolver em dobro. E esse, para mim, é a grande lição desse projeto. Talvez tenha até acabado por mudar a minha vida. Enfim, eu quero agradecer vocês pelo convite, agradecer todo mundo que veio. E uma coisa, enfim, um dado interessante que a lista revela, que a gente acabou não falando, que
pouco mais de 10%, acho que 25 livros, estão fora de catálogo. O que eu acho que é um sinal ruim para o mercado editorial brasileiro. Livros de enorme importância de história, de sociologia, romances, são livros que ou você compra em sebo ou... E mais agravante, nem todos são de domínio público. Não. Mais 34. agravante. E esses estão editados, não é disso que o Naif está falando. O Naif está falando de livros que até têm editora, até têm direitos e não estão editados. Tem um livro de um indigenista alemão que conviveu com os índios, um clássico da etnologia. Por exemplo, eu não me recordo o nome agora, mas ele está fora não existe nenhuma edição atualmente nesse momento. Você consegue achar em sebos online, mas é um trabalho... você vai ter um certo trabalho para conseguir esse livro. Então, eu acho que tomara que a lista tenha esse efeito de chacoalhar um pouco o mercado editorial, mostrar que enfim, existem novos caminhos, existem livros importantes que não estão sendo contemplados. Acho que ela dá alguns recados interessantes para a gente. Beleza, gente. Agradeço a todos, muito obrigado a todos, boa tarde, quase noite e até amanhã. Obrigado.